Irmãos, há uma intervenção dura, drástica do Senhor, trazendo uma confusão linguística naquela obra, naquela construção, naquela cidade. Há ali uma glossolalia, uma glossolalia, uma confusão terrível, e aquelas pessoas não conseguem estar mais juntas, porque não conseguem se comunicar. E ali são dispersos, são espalhados na marra. Por quê? Porque Deus deseja, Deus quer que a sua ordem seja cumprida, atendida. Espalhem-se e espelhem a minha glória. Entramos no capítulo 12. Capítulo 12, especialmente os seus 3 primeiros versos. É a dobradiça da Bíblia. Você sabe o que é uma dobradiça? Claro que sabe. Se a porta não é de correr, o seu carro tem dobradiça. Algumas. Sua casa é coalhada de dobradiças. As janelas, os armários, as portas. A que se presta uma dobradiça? Uma dobradiça se presta a descortinar um novo ambiente. A dobradiça se presta a descortinar um novo horizonte, uma nova visão, um conhecimento que é desnudado, que é clareado. Gênesis capítulo 12 é a dobradiça da Bíblia, porque ela descortina uma verdade que até então não fora anunciada. Pela primeira vez, Deus segreda, Deus cochicha no ouvido do homem a sua grande intenção. Capítulo 12. Então, depois que Abraão, ainda se chama Abrão, não é? Abrão, pai exaltado, Deus muda o seu nome para Abraão, pai de muitas nações. Então, a minha versão começa com essa expressão. Depois que Abraão sai de Ur dos Caldeus e chega na cidade de Harã e se estabelece em Harã, então o Senhor disse a Abraão, vou chamá-lo já assim: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, farei de você um grande povo, e abençoarei tal povo, tornarei famoso o seu nome. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Abraão, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Costume literário da época, qualquer recado, qualquer mensagem, quando entregue, tinha o seu ápice, o seu ponto alto, o final dela. Vejam o que Deus diz para Abraão: e por meio de você, preste atenção, eu vou abençoar todos os povos, famílias, clãs, tribos, etnias da face da terra. Eu vou fazer isso através de você. A palavra povos da terra, famílias da terra, não sei como diz a sua versão, clãs da terra, nações da terra, é a mesma palavra que está no final do capítulo 10 de Gênesis. São, o verso 32, o último verso aí, são esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos, leia-se, famílias, etnias, clãs, nações, se dispersaram pela terra depois do dilúvio. O capítulo 11 fala da Torre de Babel, já mencionamos aqui, e da grande dispersão. E aqui está, no capítulo 12, Deus falando para Abraão: aqueles 70 povos, aquelas 70 nações, eu quero abençoá-las todas, através de você. Pela primeira vez, Deus faz esta colocação e fala do seu grande plano, o seu grande propósito. E Abraão ganha aqui ainda um mamão com açúcar, não é? Ele ganha alguns bônus aqui, alguns extras, não é?
Eu farei de você um grande povo, vou abençoar esse povo, eu vou tornar famoso o seu nome. Lembra o que o pessoal lá da Torre de Babel queria? Vamos tornar o nosso nome famoso. Quais nomes nós conhecemos da Torre de Babel? Absolutamente nenhum, né? Nenhum. E Abraão? Esse camarada é famoso? Quantas vezes já citamos o nome Abraão aqui? Muitas. E vamos citar ainda muitas vezes. Se tem um camarada na Bíblia que é famoso, esse cara é Abraão. Deus tornou o nome dele escrito com letras de neon. Famosíssimo. Muito famoso. Aliás, Paulo escrevendo aos Gálatas diz que de Abraão somos nós filhos. Somos filhos de Abraão na fé, na confiança, no acreditar nas promessas de Deus. E aí estão as promessas que Deus dá para o seu servo. Eu vou abençoar os que abençoarem você. Os planos que eu tenho para você, aqueles que contribuírem com isso, eu vou abençoar esse pessoal. Agora, tem um detalhe, Abraão, aquelas pessoas que amaldiçoarem você, que servirem de pedra de tropeço, que prejudicarem, deixa comigo, a vingança pertence ao Senhor. Deixa quieto, eu cuido disso. E o final aí, de novo, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bênção para todas as famílias, para todos os povos. Espalhar, espelhar, se a gente não presta atenção, parece um jogo de palavra que dá uma confusão na minha e na sua mente. Preste atenção, por favor. Espalhar sem espelhar não vale nada. Espalhar sem espelhar não vale nada. É só a criação de uma bomba populacional. Vou inverter isso. Espelhar sem espalhar vale muito pouco. Vamos nos tornar um clube fechado. Espelhamos a glória de Deus, mas não espalhamos isso. É um clube. E a gente não quer novos sócios. Tá bom demais assim, né? Uma tenda para mim, uma tenda para o Charles, uma tenda para os irmãos também. A gente fica aqui numa boa. Não, que isso? De jeito nenhum. O Jesus recusou essa ideia louca, de forma alguma. Eu anotei o nome de algumas pessoas aqui. Lembra de Jonas? Jonas, aquele profeta, aquele antitipo missionário, não é? Mas, gente, o trabalho missionário desse homem chamado Jonas foi um trabalho espetacular em termos de resultados, não em termos de obediência. Mas o resultado da obra missionária de Jonas, sensacional. Porque a palavra de Deus diz que do maior ao menor, todos cobertos de pano de saco e cinza, demonstrando arrependimento para com o Senhor, e por isso foram salvos. Sensacional. Mas o que aconteceu com Jonas, quando Deus o desafiou? Pernas para que te quero, não é? Quando ele recebe o desafio de Deus, Jonas começa uma descida na sua vida, triste descida, espetacular descida. Ao ouvir a ordem de Deus, o desafio missionário do Senhor, ele desce para o litoral. Chegando no litoral, ele desce para o porto. Do porto, ele desce para o navio. No navio, ele desce para o porão daquela embarcação. Ele desce para as profundezas do seu sono. Como se não bastasse, Jonas desce para as profundezas do mar. E a sua jornada não terminou, porque ele desce para o fundo do ventre daquele grande peixe. E só depois que Jonas põe a mão na consciência e diz: pisei na bola. Só depois que ele conclui que ele está errado diante de Deus, é que ele começa a subir. E ele se dirige a Nínive e faz um trabalho missionário em Nínive muito ruinzinho. Muito ruinzinho. Nínive era uma cidade para ser percorrida em 3 dias. Num dia, ele percorre aquela cidade e ele tem uma mensagem curta e grossa: vem fogo aí, moçada.
Eu estou deixando o evangeliquez, tá? Deus vai acabar com todo mundo. E sobe num morro e fica só esperando a disciplina do Senhor sobre aquela cidade, sobre aquele povo, sobre aquela nação, inimiga do povo de Deus. E ele tem um diálogo, melhor dizendo, Deus puxa um diálogo com ele interessantíssimo, porque ele fica extremamente zangado, porque Deus faz secar aquela planta com um vermezinho lá, e ele fica buzina com isso. Rapaz, você está aborrecido por causa disso? E não se importa com os ninivitas? E o livro de Jonas fecha as cortinas. E tem um encerramento abrupto. Irmãos, Jonas, ele não quis espalhar, ele não quis espelhar, mas Deus na marra o espalhou até Nínive e o fez espelhar a glória do Senhor ali. Eu tenho um segundo nome aqui chamado Daniel. Daniel estava lá com o seu povo numa boa, foi invadido pelo exército da Babilônia, aquela nação. Costume da época, os homens mais belos, mais bonitos, mais fortes, mais inteligentes, não eram mortos, eram tomados cativos para servir ao outro rei. E Daniel serve ao rei Nabucodonosor, ao rei Dario, e a história é muito conhecida, Daniel na cova dos leões, e não é tocado por nenhuma daquelas feras, e Dario baixa um decreto fabuloso, falando, o Deus de Daniel é o Deus a ser adorado em todo o meu reino, baixa uma ordem agora, todo mundo, faça assim, adore a esse Deus. Daniel, ele foi espalhado, ele não quis ir, mas ele teve que ir, ele foi levado cativo, e lá ele resolveu espelhar a glória do Senhor, e o fez muito bem, ainda que cativo na Babilônia, ainda com todas as razões, entre aspas, quádruplas, para estar reclamando, murmurando, espelhou a glória do Senhor ali, e olha o resultado fabuloso. Lembra-se de José do Egito, esse menino que tinha dos seus irmãos, e não eram poucos, né? 11 irmãos, mas era aquele garoto super protegido pelos seus pais, e isso é um alerta para mim e para você, pai e mãe, cuidado com as preferências dentro de casa, isso dá confusão, isso não é bom. E os irmãos de José morriam de raiva dele, porque ele era o queridinho, guardadinho, protegidinho e etc. E lá vem Josué. O que eles fazem? Jogam ele lá naquele poço seco, e depois vem uma caravana passando, vendem um camarada, ele vai bater lá no Egito, passa um aperto enorme no Egito, mas ele se mantém fiel ao Senhor, porque ele era fiel a Deus. E ele se torna o salvador do seu próprio povo e de muitas outras nações, por causa da administração, boa administração, que ele promove no Egito, tornando o Egito o celeiro do mundo de então. E é no Egito que a fotografia do povo de Deus é muito clara, não é? Especialmente no Êxodo, aqueles milhões de pessoas, é uma fotografia muito clara do povo de Deus ali no Egito, quando cresce, se multiplica, etc. Ainda que escravizado, porque levantou-se novo faraó, espelhou a glória do Senhor e foi instrumento para espalhar tal glória. Eu quero dar um salto bem grande agora, e eu peço que você abra lá em Mateus 28. Mateus 28, as palavras de Jesus na antessala de ser assunto aos céus. Ele passou 40 dias depois de ressuscitado entre os seus, e agora ele está indo embora, deixando o Consolador. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto,
Por causa disso, em razão disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei todos os dias, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Apesar do grande salto que estamos dando aqui, as palavras de Jesus são exatamente as palavras do seu Pai, e não poderia ser diferente. Quando Jesus diz, vão, talvez a sua versão diga, ide por todo o mundo. Quando o Senhor Jesus diz, vão, Ele está dizendo, espalhem-se. Quando Jesus diz, façam discípulos, Ele está dizendo, espelhem a glória do meu Pai. É a mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva. É a mesma coisa que Deus falou para Noé e sua família. Jesus está repetindo, vão, ide por todo o mundo, espalhem a minha glória. Façam discípulos, espelhem a glória do meu Pai, a glória do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz vão, Ele está indicando para mim e para você que o alvo está distante, geograficamente, culturalmente, o alvo está longe de nós. Por isso Ele diz, vão. Irmãos, o alvo está fora de mim. O alvo não sou eu. O alvo está fora. O alvo não diz respeito a egoísmo, a indisposição. Isso é inadmissível. Na palavra de Jesus, ide. Na palavra de Jesus, vão. Na palavra de Jesus, espalhem-se. O centro do universo não é o meu umbigo, apesar de eu considerar assim muitas vezes. Meus interesses, meus negócios, minha família, meu emprego, minha igreja. Ei, vão! O alvo está fora. O alvo está lá. O alvo está aqui, está ali. O alvo está além, fora de mim. Quando o Senhor Jesus diz, façam discípulos, Ele está dizendo que o alvo é comunicação. O alvo, se necessário for, pode usar palavras, é testemunho. Façam discípulos. Quem gera ovelhas são outras ovelhas. Quem gera ovelhas não são pastores, não são missionários, não são líderes da obra de Deus, são outras ovelhas que reproduzem ovelhas. Façam discípulos. Quando o Senhor Jesus diz, espelhem a glória do meu Pai, façam discípulos, Ele está dizendo que o alvo é reprodução. É reprodução. Discípulo faz novo discípulo. E este dá continuidade ao ciclo. E a coisa assim vai. E a palavra de Jesus aqui, naquilo que nós conhecemos como a grande comissão, aqui não é a pequena comissão que mencionamos, ainda que rapidamente de manhã, não é? A pequena comissão era só para 12 pessoas. A pequena comissão dizia respeito a um determinado tempo e época. A pequena comissão dizia respeito a um determinado alvo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. A pequena comissão não tem a presença de Jesus. Jesus envia os discípulos, os seus 12, mas ele não vai junto. Aqui é a grande comissão. Grande comissão por quê? Porque ela tem alguns detalhes, algumas características muito interessantes. Grande comissão porque a fonte é toda a autoridade de Jesus. E ele diz isso claramente. Toda a autoridade, verso 18, toda a autoridade foi-me dada nos céus e na terra. A fonte, minha e sua, é a autoridade do Filho de Deus, é a autoridade do homem Deus, Jesus. Grande comissão porque tem um objetivo largo, um objetivo elástico, um objetivo total. Vão e façam discípulos de todas
as nações. E a palavra nações aqui é etnia, é grupo social homogêneo, não grupo social geopolítico. Vão e façam discípulos de todas as nações, de povos indígenas, de comunidades que estão presentes, por exemplo, aqui no Brasil. Você tem aí uma série de comunidades de italianos, de alemães lá para o sul, você tem de asiáticos e por aí vai. Meninos de rua, prostitutas, mendigos, empresários, vão e façam discípulos desses grupos homogêneos. Todas as nações. Grande comissão, porque tem um conteúdo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. É o conteúdo da minha e da sua missão, só isso. Ensinar tudo o que Jesus ordenou. Grande comissão, sem dúvida alguma. Tem uma fonte, toda a autoridade de Jesus, tem um objetivo, todas as nações a serem atingidas, tem um conteúdo, todas as ordens de Jesus ensinadas. E há um apoio. Eu vou estar com vocês todos os dias. Não é aquele test drive da pequena comissão. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Eu estou junto. O desafio, a dificuldade, o problema, o obstáculo. Eu estou contigo e não abro, estou junto aí. Por isso nós somos de Deus cooperadores. Trabalhamos com Ele. A palavra de Jesus é: espalhem-se e espelhem a minha glória. Irmãos, nós precisamos de uma autorreflexão, não é? Uma reflexão de per si, particular, íntima, minha. Não eu examinando a minha esposa ou vice-versa, ou os meus filhos, ou os meus pais. Não. Eu preciso de uma autorreflexão minha sobre mim, a respeito de mim. Primeira pergunta: tenho espalhado a glória de Deus? Tenho feito por onde ela seja espalhada pela face da terra? Segunda pergunta: tenho espelhado a glória do Senhor? Eu sou um pequeno espelho dessa glória, a refletir o caráter de Deus lá no meu trabalho, lá na minha classe da faculdade, do 2º grau, da escola, com os meus vizinhos, dentro da minha casa. Espelho a glória do Senhor, espelho atributos de Deus, reflito a glória do Senhor, o caráter do Senhor. Nós precisamos considerar as regiões escuras da face da terra. Nós precisamos considerar os antros que encontramos neste mundo. Estes 5 painéis aqui atrás de mim, eles são lindos, são coloridos, são belos, irmãos. Eles representam, alguns mais, outros menos, antros de trevas, onde a luz do Senhor não brilha, onde não há espelhos onde o Senhor possa contemplar-se. São antros de espelhos sujos, de espelhos não polidos, não limpos, não lavados pelo sangue de Jesus. E eu com isso? Eu e você, tudo a ver com isso. O texto da grande comissão, ele diz que os discípulos atenderam a ordem de Jesus e foram lá para a Galiléia e subiram num monte, estão lá aguardando a presença de Jesus. Jesus os indicou a fazerem assim. O verso 17 é impressionante. Jesus aparece diante deles, Jesus está com eles e já havia estado outras vezes nesses 40 dias. Mas vejam, quando viram Jesus, o adoraram, mas
que coisa impressionante. Alguns duvidaram. Ato contínuo de Jesus. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: até que ponto eu e você necessitamos de uma aproximação maior de Jesus? Talvez duvidemos em maior ou em menor escala. Talvez, dentro da nossa mente e coração, crentes no Senhor Jesus. Inquestionável isso. Membros da igreja, ativos até na igreja. Mas até que ponto nosso coração, nossa mente, talvez seja um tanto quanto cética a respeito do espalhar e do espelhar a glória do Senhor. Eu, Senhor? Será que não estamos duvidando? Será que nós não estamos depositando um certo ceticismo, interrogações, dúvidas, questionamentos sobre este espalhar e este espelhar? E por causa disso, precisamos de um aproximar-se de Jesus. Precisamos de Jesus mais perto de mim e de você. E olha, eu e você temos a capacidade de não permitirmos a aproximação do Senhor. Minha vida, sua vida, pode barrar o aproximar-se de Jesus. Deixe Jesus achegar-se em você, para que eu e você duvidemos menos, se for este o caso, para que eu e você efetivamente espalhemos e espelhemos a glória dele. Ele deseja mais glória, ele quer mais glória, e os instrumentos desse espalhar e espelhar sou eu e você. O que você fará diante disso? Diante dos antros escuros da face da terra, onde brilho é necessário, onde o Senhor não vê claramente a sua glória, porque está muito suja, muito enevoada, muito manchada. Mas eu e você, como arautos, como aqueles que podem fazer por onde o brilho ser claro e nítido naquele lugar, ele sabe que eu e você podemos fazer algo. Podemos ser talvez aqueles que irão limpar tais espelhos. Mas para isso precisamos crer, precisamos acreditar que podemos espalhar e espelhar melhor a glória do Senhor. A decisão é sua, a decisão não é de Deus. A decisão de querer mais envolvimento, de fazer mais, de depender mais, de confiar mais, é sua. Não é decisão de Deus. Ele se aproxima de mim e de você. Ou você se afasta, ou você fica junto mesmo e participa desse plano espetacular de espalhar e espelhar a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que o espalhar e espelhar a tua glória requer, demanda, exige de nós certos sacrifícios, certas negações do nosso querer, da nossa vontade, do nosso desejo. Isso vai contra a nossa natureza caída e corrompida. Mas, Senhor, nós reconhecemos também que o teu plano estabeleceu usar homens e mulheres que já conhecem o Senhor para levar tal conhecimento àqueles que ainda ignorantes estão. Pai, nós queremos orar ao Senhor pedindo graça tua, mais graça. Dá-nos mais graça para querermos ser espelhos mais reluzentes, mais brilhantes e que refletem com maior
força e clareza a glória do Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres a desejarmos, a querermos, a envidarmos esforços para espalharmos mais, para espelharmos mais a tua glória. Que haja em nós um desejo, uma vontade de sermos instrumentos do Senhor, na efetividade, no trabalho, na ação, no fazer, para que tal ocorra, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós dependemos da tua graça, por isso pedimos, dá-nos mais graça, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, João, pelas exortações, pelo encorajamento, pelo testemunho. Deus usou muito a sua vida. E, irmãos, o João Luiz e a Denise têm outros compromissos e eles terão que nos deixar agora, daqui a pouco, né? E queria chamar o pastor Charles aqui para orar por eles. A melhor parte do meu amigo, né? Melhor metade, né, irmão? Irmãos, vamos nos colocar de pé, abençoar os nossos irmãos que nos alimentaram com tanto carinho e nos desafiaram com tanta contundência. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem nos acompanhado, tem nos ajudado desde o início de toda essa programação, de todo o planejamento. E, ó Deus, nós percebemos que o Senhor queria que nós tivéssemos esse tema, o Senhor queria, ó Deus, que nós abordássemos esse assunto. E pela tua misericórdia, ó Deus, nós percebemos que o Senhor nos enviou, servos, Senhor, fiéis do Senhor, para encorajar-nos, Senhor, nesse propósito. Queremos te louvar, ó Deus, pela vida do João, da Denise, pelo ministério que eles têm realizado. E, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor deixou eles virem aqui. O Senhor deixou eles falarem essas coisas para nós. Senhor, nós queremos te agradecer porque foi pela tua misericórdia que pudemos encaixar esse compromisso deles aqui com a gente. Sabemos, ó Deus, que ele tem tantas outras coisas, tantos outros compromissos, mas nós te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor deixou eles virem até aqui. Ó Deus, e pedimos que o Senhor venha recompensar os teus servos. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando o ministério deles, o ministério dos filhos também. Que o Senhor nos direcione, ó Deus, e que essas mensagens, ó Pai, tomem o nosso coração, Senhor. Ó Deus, que essas exortações que vêm da Tua palavra, utilizadas, Senhor, realmente que vieram pela utilização do Teu servo. Ó Deus, que essas palavras venham realmente incendiar o nosso coração. Ó Deus, não permita a gente ficar apático, a gente ficar imóvel, Senhor, a essas cutucadas que recebemos de Ti. Te louvamos, Senhor, porque hoje é apenas o primeiro dia. Sabemos que o Senhor tem mais. Ó Deus, gostaríamos de ficar ouvindo o Teu servo durante todos os dias. Mas aprove o Senhor nos dar esse presente, esse dia. E pedimos que o Senhor abençoe ricamente o ministério do pastor João, da Denise, em tantos ministérios, em tantas áreas, nas suas participações na Meva, no seminário, em Asas de Socorro e tantas outras, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, ó Deus. Senhor, protege agora o retorno para Atibaia e amanhã a ida lá para Ribeirão. Ó Deus, usa também ele poderosamente naquele acampamento lá. Protege eles ricamente. Ó Deus, muito obrigado. Continua conosco, abençoa as outras atividades que temos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Obrigado, João. Obrigado, Denise.